Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário é que vocês estão assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui para repor essa aula do dia 8 de setembro, né, sexta-feira, de Ciência Política, 8 de setembro de 2017. É um imprensado, que não é imprensado, é aula, mas devido a diversos fatores, muita gente não vem, ônibus não vem, eu estou precisando viajar, como eu falei para vocês. Então nós vamos fazer essa aula na modalidade à distância. Isso acontecerá algumas vezes no nosso curso e não implicará de forma alguma em prejuízo para nosso aprendizado, né? Já fiz isso diversas vezes, o efeito foi bastante positivo. Haverá algumas pequenas falhas, o cachorro pode latir, o telefone pode tocar, a campainha pode tocar, o ventilador pode atrapalhar, que está um calor danado aqui, mas já desliguei, já ligo de novo, a energia pode faltar, em síntese. Algumas situações podem causar algum desconforto. O som não é da melhor qualidade, a imagem também, não obstante a minha beleza natural, mas nós vamos adiante para que a gente não fique parado no conteúdo. O que é que nós veremos nessa aula de hoje, pessoal, de Ciência Política e Teoria do Estado? Nós vamos lá para a nossa aula 4 da nossa apostila. Vocês estão vendo aí tudo das avessas, né? Mas é a nossa apostila, aula 4, estamos aí na página 18. Vamos tratar do conceito de nação. Nós já vimos lá na nossa última aula o conceito de povo, distinguimos o povo de população. População são todas as pessoas que, num determinado momento, estão presentes no território nacional, como eu disse, né? É quem está com o pé dentro do território de uma nação. E nós vimos que o povo distingue-se de população. O povo é quem exerce sua cidadania. E vimos os três conceitos de povo: o conceito político, o conceito jurídico e o conceito sociológico. Agora a gente parte para os conceitos, vamos avançando, a gente parte para o conceito de nação. Em primeiro lugar, a primeira ideia, estamos aí na página 18 da apostila. Pegue a apostila, dê um pause aí no seu vídeo e vamos pegar a apostila, beleza? Eu não espero porque você já deu pause, vou adiante. O conceito de nação, a primeira ideia que eu coloquei na nossa apostila, página 18, não é unívoco. Nós temos diversas formas de se analisar uma palavra. Uma palavra pode ser unívoca, ou seja, tem um único significado. Quando eu digo caneta, a palavra caneta presta-se unicamente para designar este objeto. Mas quando eu digo, por exemplo, manga, o termo manga, a palavra manga, serve para designar diversos seres. A manga é o terreno onde se coloca o gado. A manga fruta. Manga no sentido de fazer gozação, de fazer chacota com outra pessoa. Manga de camisa. Esse termo é chamado unívoco. O nosso termo nação não é um conceito unívoco. Ele é equívoco. Por quê? Porque se presta a diversos sentidos. Observação. Conceito unívoco, como eu coloquei aí, tem um único sentido. Homem, mulher. O conceito equívoco, ele presta-se a mais de um sentido. Campo de futebol, campus em latim, né? Nossa série universitária. Então é preciso que a gente parta desse ponto de partida. Nação, nós vamos ter diversos conceitos, diversos significados para esta palavra. Um filósofo, Maurice Hariu, 1856 a 1929, diz que nação é um grupo humano no qual os indivíduos se sentem mutuamente unidos por laços tanto materiais como espirituais, bem como conscientes daquilo que os distingue dos indivíduos componentes de outros grupos nacionais. Um grupo de pessoas, de indivíduos, que se relacionam entre si, que têm elementos em comum, ou seja, são esses laços materiais e espirituais, que são conscientes daquilo que os distingue dos outros indivíduos. Então pensemos aí na nação brasileira. Hariu, o conceito que Hariu nos dá exatamente serve para nós. Nação brasileira, um conjunto de indivíduos que moram no Brasil, que são conscientes dos laços que os unem e que são conscientes também daquilo que os distingue de outras nações, da nação argentina. Aldo Bose diz que conceito de nação é derivado da comunhão de tradição, de história, de língua, de religião, de literatura, de arte, que são todos fatores agregativos pré-jurídicos. Comunhão de diversos elementos que não são tão materiais, mas são, vamos dizer assim, abstratos. Tradição, história, língua, cultura, religião, literatura, arte, que são fatores agregativos. A língua, por exemplo, agrega. Veja só o Brasil, um país continental como esse nosso, desculpem, mas que está unificado pela língua, por exemplo. Um nordestino fala português da mesma forma que um gaúcho.
da mesma forma que uma manauara, da mesma forma que um pantanense. A língua, por exemplo, agrega. Pasquale Mantini diz que os fatores naturais, como território, raça, língua, históricos, como tradição, costume, leis, religião, e psicológicos, preste atenção nessa palavrinha, consciência nacional, seria o fundamento da nação. Seria nação, portanto, uma sociedade natural de homens, com unidade de território, costumes e língua, estruturados numa comunhão de vida e numa consciência social. Uma multidão, uma sociedade natural de homens, pessoas que residem num determinado território, com unidade de território, que tem costumes em comum. Todo mundo come cuscuz, todo mundo come carne de sol, todo mundo usa bombacha lá nos gaúchos, né? Todo mundo usa chapéu de palha. E também língua em comum, estruturados nessa comunhão de vida. Todo mundo tem uma vida em comum, todo mundo tem uma convivência em comum e que tem uma consciência social. Chamei há pouco a atenção para o termo consciência nacional ou consciência racional e agora consciência social. Qual é? O que eu tenho aqui dentro da minha cabeça que me une a outra pessoa? Nós percebemos então que temos diversos conceitos para a nação. Mas me diga uma coisa, professor. Qual desses elementos funda a nação? Seria a raça? Muita gente vai sustentar que raça fundamenta o conceito de nação, ou embasa, ou justifica o conceito de nação. O que é que faz com que esses homens convivam em comum no mesmo território e tenham tradições, língua, costumes em comum? Seria o fato deles partilharem a raça? Para Hitler foi. Vamos estudar já já. Seria a religião? Será que é a religião que fundamenta a cultura? Ou que seria a língua? Como eu já falei há pouco, né? Brasil, país continental, mas que tem uma língua que unifica todo mundo. Vamos por partes. Aí na página 19 eu coloco Renan, Ernest Renan, um sociólogo, inspirador de Hitler, sujeito, portanto, muito sobre o qual se deve fazer uma análise muito atenta, né? Diz que a raça, ou seja, as bases étnicas, qual é a nossa raiz etnológica, qual é o nosso passado, a raça é o que fundamenta a ideia de nação. A raça alemã, tomada precisamente por valores superior à das demais raças, numa linha de pureza racional ou racial, cuidava de apresentar-se como o ramo mais nobre da família ariana. Então a raça fundamenta o conceito e a realidade de nação. O que faz com que a nação ariana seja uma nação ariana? É o fato de que os indivíduos daquela nação compartilham da mesma raça. Essa é uma tese de cunho racista. Por isso, minha gente, cuidado, não se sustenta, muito particularmente pelas consequências da aplicação dessa tese. Não é a raça que fundamenta o sentimento nacional. Vamos adiante. É suspeita, desculpem-me, estou com a tossezinha chata danada hoje, página 19. É suspeita qualquer pretensão de grupos humanos a uma linhagem incontroversa de unidade racial. Vamos derrubar já já a tese que não é a raça que sustenta a nação, que fundamenta a nação, sabe por conta do quê? Porque não existe nenhuma nação que tenha raça pura. O que os arianos, o que Hitler, os germânicos, os alemães fizeram na época da Segunda Guerra Mundial foi uma grande balela, uma grande mentira. Não existe raça pura. Por ironia, eu li um artigo não sei aonde, em que o autor dizia o seguinte: olha, está comprovado que Hitler tinha genes negros, africanos. Já pensou um negócio desse? Então Hitler, que pregava a primazia, a superioridade da raça alemã, ele não era puro. Então muito cuidado, né? Todos os povos terão conhecido misturas em épocas recentes ou em épocas recuadas, principalmente nos períodos apagados da história, dos quais nenhum registro se conserva. Eu cito aqui o próprio povo judeu, de quem se identifica a remota origem. Qual foi a origem do povo judeu? Já falei isso em sala de aula. Abrão, que depois mudou o nome para Abraão, aproximadamente no ano 1850, já se mostra mesclado de muita gente, de muitas estirpes, no caldeamento do sangue de muitas raças. Não existe, pessoal, não existe pureza racial. Pega, por exemplo, o Brasil. Meu Deus do céu, não deixem de ler. Uma vez já recomendei em sala de aula e já mandei também fotos desse livro, que tem ali na estante, não é meu, mas é da minha esposa, ela não me empresta, mas é assim mesmo, eu já li. Não deixem de ler Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, para vocês começarem a entender como a nação brasileira ela é miscigenada em sua raça.
Então não é, meus amigos, não é a raça, muito menos a pureza racial, que vai fundamentar a nação e o conceito de nação. Não há pureza racial, sendo a raça um elemento insuficiente para qualificar a nação. O mesmo Renan, que inspirou Hitler, dizia: a verdade é que não há raça pura, e assentar, colocava em cima da outra, a política na análise etnográfica, a análise da raça do povo, é montá-la sob uma quimera, sob uma ilusão, sob um monte de fumaça. Então o próprio Renan afirma que afirmava a superioridade da raça ariana, que inspirou Hitler, vai afirmar não é a raça aquilo que embasa o conceito de nação. Mas seria a religião, minha gente, a fundamentar o conceito de nação? Certamente não. Vejamos. Sob o mesmo prisma, não se pode embasar o conceito de nação no conceito de religião. Primeiramente, porque não existe uma única religião que perpassa todas as nações. Eis o cristianismo, eis o islamismo, uma religião que está em diversas nações. Segundo, porque uma única nação pode dispor de várias religiões. Olhe, por exemplo, o Brasil. Quantas religiões presentes aqui no nosso território nacional? Na Alemanha, metade católica, metade protestante. Na Itália, onde está a sede da Igreja Católica, lá na Santa Sé, no território geográfico que nós denominamos Vaticano, quantas religiões lá? Então veja só, também não é o fator religioso aquilo que proporciona a nós um conceito satisfatório de nação. Então, vamos lá, não é a raça, não existe raça pura, então não existiria nação. Não é religião, não existe uma nação que tenha uma única religião. Mesmo nos países teocráticos, nós temos a presença de diversos outros elementos religiosos, mesmo que na clandestinidade. E aí, falando da religião, de novo o Renan vai falar. Já não há religião de Estado. Não existe mais país teocrático. Pode-se ser francês, inglês, alemão, sendo católico, protestante, israelita, ou então não praticando nenhum culto, não tendo nenhuma religião. A religião se mostrou uma coisa individual, não é mais uma coisa nacional. Não estamos mais na Idade Média, em que todo um povo, toda uma nação era religiosa. Não existe já divisão entre nações católicas e nações protestantes. Então, não é a raça que fundamenta a nação, não é a religião que conceitua, que fundamenta o termo nação. Seria a língua? Vamos lá. E quanto à língua, seria ela o fundamento de uma nação? A resposta também é não. A história está repleta, mas não apenas a história, toda a vida contemporânea de estados ou comunidades nacionais onde se falam diversos idiomas. Você vai, por exemplo, ali para o Canadá, você tem que saber, o pessoal lá do Canadá tem que saber duas línguas. Duas línguas. É língua oficial do Canadá, tanto o inglês quanto o francês. Então, veja só, não é a língua também que vai fundamentar o conceito de nação, porque há países, há nações do mundo que tem mais de uma língua, inclusive língua oficial. Na Suíça, por exemplo, nós temos 3. Lá se fala o italiano, lá se fala o francês e lá se fala o alemão, são línguas oficiais. Quem é que vai recusar ao povo suíço, ou então ao povo canadense, a sua condição de nacional? É uma nação, são nações. Quem dirá que esse povo, quem é que vai afirmar que esse povo carece de atributos que o distinguem dos demais povos formando uma nação? Tem inclusive assento na ONU, nós não podemos ir por aí. Dessa forma, mais do que comprovado está de que raça, religião ou língua não fundamentam a nação. Mas, vamos trazer o contraponto, vamos chamar alguém que afirma que, por exemplo, língua, ou religião, ou nação. Vamos trazer o contraponto àquilo que a gente está dizendo. E não vamos para muito longe, não. Vamos chamar o nosso autor, Paulo Bonavides, que ele vai dizer que, aí na página 20, exprime a nação, sobretudo o conceito de ordem moral, cultural e psicológica, em que se somam aqueles fatores antecedentemente enunciados, podendo cada um deles entrar ou deixar de entrar em seu teor constitutivo. A nação existirá sempre que tivermos síntese espiritual ou psicológica, concentrando os sobreditos fatores, ainda que falte um ou outro dentre eles. Síntese espiritual ou psicológica. Eu gostei muito dessa expressão, sempre dou muito acento a isso, a expressão do Bonavides. Lembra quando eu falei lá atrás, no começo da aula? Consciência nacional, consciência comunitária, consciência social. E aí vai dizer também o Bonavides. Qual seria o mais importante elemento dentre aqueles anteriormente citados?
raça, religião, língua. Paulo Bonavides, nosso cearense, vai dizer que é a língua, porque a língua é instrumento de comunicação. Na verdade, é o meio de que melhor o homem se serve para comunicar ideias, sentimentos e formas de pensar, estabelecendo o diálogo e, através do diálogo, dando resposta e solução aos problemas do presente. Então, veja só, para Paulo Bonavides, a língua, embora não fundamente, não sirva de lastro ao conceito de nação. O que faz uma nação ser nação? É a língua? Não necessariamente, mas ele afirma, e é interessante o pensamento dele, né? Vamos combinar, convenhamos. É interessante o pensamento de Bonavides. A língua é um dos elementos mais importantes para se termos ou para se compreendermos o conceito de nação. Na França, a gente pensa logo em francês. Ir para a França, a gente pensa logo na primeira dificuldade, a língua. Eu tenho que falar francês. Vou para a Inglaterra, a primeira dificuldade, falar francês. Então, pessoal, veja só, não são elementos concretos, elementos, vamos dizer assim, particulares, que fundamentam o conceito de nação. Não é a raça, não é a religião, não é a língua. Então, vamos aprofundando, aprimorando então esse conceito de nação. Na página 20 a gente continua. Temos o conceito naturalístico de nação. Ponto de partida, falei no começo da aula, para um bom entendedor meia palavra basta. Ponto de partida para a compreensão disso aí é o conceito de consciência nacional. Eu acho que vocês vão entender logo, né? Vão entender logo. Copa do Mundo. Opa, parece assim que a nação brasileira, nós todos nos vestimos de verde e amarelo e nos sentimos até mais orgulhosos de sermos nacionais, de sermos brasileiros. Consciência nacional. O que tem aqui na minha cabeça, que também tem na cabeça do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e que em determinados momentos, infelizmente, somente em alguns determinados momentos, isso estala. É Copa do Mundo, é um jogo da seleção brasileira. Nossa consciência nacional, infelizmente, ela não estala em momentos críticos da nação, como por exemplo esse momento que a gente está vivendo agora. O que vocês acham disso? Dê uma paradinha aí no vídeo, dê uma pesquisadazinha aí no Google e procura assim, bota assim, nação, bota assim, consciência nacional, vamos ver o que aparece, faça agora a sua pesquisa. Depois você volta para aqui para o vídeo. Eu, como não posso dar uma pausa, vou continuar, mas volta para mim depois, vai lá no Google, consciência nacional, vai estudar, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula presencial. O pensamento político francês e italiano exprime essa consciência como, o que é consciência nacional, professor? Olha aí, ato de vontade coletiva, todo mundo tem uma mesma propositura, inspirado em sentimentos históricos que trazem a lembrança tanto das épocas felizes como das provações nas guerras, em revoluções e calamidades, como também lembranças felizes. Sabe o que forma a consciência nacional? Vamos ver daqui a pouco, já a gente vê isso. É a lembrança, é a memória, é a história. Por isso que eu sempre digo que história e geografia são os dois eixos do saber. Saber de onde a gente vem, para saber para onde a gente vai e como a gente vai, é indispensável também ao jurista. Suscita a consciência nacional, também a comunicação dos interesses econômicos e aviva os laços de parentesco espiritual, formando aquela plataforma de união e solidariedade, onde a consciência do povo toma um traço irrevogável de permanência e de destinação comum. Para os franceses, o conceito de nação é fruto da sociedade francesa. A nação é concebida por Hariu como uma espécie de grupo fechado, um todo, diz o autor francês, oposto às demais formações nacionais. Este grupo fechado, com a atuação das oposições, os diversos pequenos e outros grupos sociais, vai se atenuando no conceito voluntarístico. Eu adiro, eu concordo com aquela ideia, eu concordo com o fato de ser francês. Então um grupo maior vai como que superando aqueles grupos menores, talvez até dissidentes. A gente tem na Espanha, por exemplo, o censo de nacionalidade espanhola. Pergunte a qualquer espanhol. Na faculdade nós temos um espanhol, o professor César Coleira. Pergunte a ele se ele tem orgulho de ser espanhol. Nós temos então o senso comum macro, vamos chamar assim, aquela consciência nacional, é aquele orgulho que eu tenho por ser membro daquela nação, que suplanta, que supera, que fica no estágio maior do que a consciência ou orgulho de pertencer aos pequenos grupos individualísticos. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Canonistas, a turma que se dedica a isso, vocês sabem muito bem, a questão do estudo do direito canônico.
Eu tenho mais orgulho de ser brasileiro do que de ser membro da Sociedade Brasileira de Canonistas. Também tenho orgulho. Eu tenho mais orgulho de ser brasileiro do que ser membro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então veja só, esses pequenos grupos sociais dos quais a gente vai fazendo parte, são pequenos grupos sociais. Acima de todos eles, existe um grupo macro, existe um grupo social maior, que vamos chamar de nação. A esse grupo maior, eu adiro. Por isso nós temos então esse conceito chamado voluntarista. Conceito voluntarista. A partir da minha vontade, eu não vou aderir a algo que eu não quero. A partir da minha vontade, eu adiro. Eu realizo um pacto de adesão a essa sociedade, a essa comunidade nacional, que é o chamado de nação. Mas nós temos outro elemento, que é o chamado conceito naturalístico de nação, que se desenvolveu lá na Alemanha, com o conceito de raça. A Alemanha, muito castigada, muito sofrida pela história, tem um porquê, né? Existe um porquê de tanto sofrimento histórico. Essa questão do orgulho ariano, a raça ariana, né? Que minha esposa está chegando aqui me atrapalhando. Vocês vão me perdoar se eu gaguejar alguma coisa, mas não gosto de dar aula para os outros, né? Então tá ela aqui, né? Então vamos lá. Desenvolveu-se na Alemanha com o conceito de raça. Oi, gente. O povo tá vendo, é aula. Conceito natural, vai menina, vai. Eu vou cuidar. Conceito naturalista de nação. Desenvolveu-se na Alemanha com o conceito de raça. Originalmente remonta aos pensamentos de Latour, de Gobineau e de Chamberlain, ou Camberlain, os dois primeiros franceses e o terceiro inglês. Teorizaram eles acerca de uma suposta hierarquia de raças humanas. Olha o perigo de novo, né? Existem raças humanas que são superiores a outras. Os arianos, que são superiores aos judeus, em cuja extremidade mais alta colocaram os povos germânicos, portadores dos traços étnicos privilegiados em pureza de sangue e supremacia biológica, que eles asseguravam a supremacia na classificação das raças. E aí eu vou lembrar muito de Ariano Suassuna. Alteraram o nome dele na reforma ortográfica, botaram o nome Ariano Suassuna com C cedilha, né? E ele foi perguntar então para o Aurélio de Holanda, né, o do dicionário. Me diga uma coisa, com ordem de quem fizeram isso, né? A mesma coisa eu pergunto, quem foi que elegeu a raça ariana a raça mais superior, ou a raça mais pura do mundo? Por que não é a raça nordestina? Por que não é a raça paraibana ou a raça cearense? Tal conceito de nação resultou fácil ao nacional-socialismo, que provocou então a Segunda Grande Guerra Mundial. Olha o perigo. Nós somos os melhores, portanto, vamos promover a pureza da raça. Em nosso meio, ninguém que seja ariano fica. Ninguém que não seja ariano fica. O Volkstum, ou seja, o povo raça, resumia a nação, identificada no sangue e no solo, sendo o Führer, o Hitler, a personificação da vontade nacional. Daí a gente começa então a entender a manipulação que Hitler fez com relação ao povo alemão, que veio da Primeira Guerra Mundial sofrido e humilhado. Hitler nada mais fez que massagear o ego do povo alemão, dizendo assim: vocês são os melhores do mundo, vamos ocupar o nosso lugar, vamos purificar a nossa raça. E conseguiu fazer o que fez, né? Conseguiu fazer o que fez. Daqui, o princípio político da ideologia nacional socialista, que não admitia que se contestasse a autoridade carismática do chefe. O Führer tem sempre razão. O Führer tem sempre razão. Era o lema arvorado pelos adeptos de Hitler. Der Führer hat immer recht. O Führer tem sempre razão. É um perigo. O Führer nunca erra? Não, o Führer nunca erra. O conceito naturalístico, em verdade, consistiu numa deformação patológica do conceito de nação como grupo fechado. Aquilo que eu falei no começo é uma coisa bonita, é o orgulho nacional, é a consciência nacional. Mas olha a deformação. Eu faço parte desse grupo nacional, me orgulho disso e agora quero purificar a minha raça. Negada, pessoal, nada melhor do que a diversidade, nada melhor do que a pluralidade. Isso produziu a modalidade mais insana de todos os nacionalismos. O nacionalismo baseado na raça, nos moldes políticos. Nós estamos então aí falando do nazismo. Não precisa nem aprofundar, vamos para o livro de história para a gente ver a consequência disso. Vamos aprofundar. De tudo que foi exposto, devemos agora buscar conceitos aceitáveis. Renan assim escreveu:
Uma nação, e eu gosto desse texto dele, viu? Leiam bem aí. O que você acha de nação? Nação. O que é uma nação? Ele vai dizer: uma nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas que, em verdade, constituem uma só, fazem esta alma, este princípio espiritual. Uma coisa que forma a nação está lá no passado, a outra está no presente. Uma é a posse em comum de um rico legado de recordações, é a história, bonita ou feia. Hoje eu estava lendo um texto para o doutorado e vi lá sobre o constitucionalismo norte-americano. Eles dizem assim, eles chamam os antepassados, aqueles que fizeram a primeira Constituição, chamam de pais fundadores. Hoje eu achei muito interessante essa expressão, que eu já conhecia, claro, né? Esqueço, não sei agora bem o termo em inglês. Fathers, fundadores, pais fundadores. Aqueles que criaram, são os pais do atual Estados Unidos. Dos atuais Estados Unidos. Um é a posse em comum de um rico legado de recordações. A outra é o consentimento atual, o desejo de viver juntos, a vontade de continuar fazendo valer a herança que se recebeu em divisa. O homem, senhores, não se improvisa. A nação, como indivíduo, é o estuário de um largo passado de esforços, de sacrifícios, de abnegações. O culto dos antepassados é o mais legítimo de todos. Os antepassados nos fizeram o que somos. Um passado heróico, grandes homens, glória, entenda-se a verdadeira glória. Eis aqui o capital social sobre que se assenta uma ideia nacional, o passado. E aí eu faço um parentezinho. Como nós temos um passado bonito, pena que tão desconhecido. Será que a nossa crise de identidade nacional, eu pergunto a você que está me ouvindo aqui, será que você tem orgulho de ser brasileiro? Ah, ateu não. É claro, você está olhando só para o presente, que é uma porcaria, só para a política atual, que é digna das grades das cadeias, é digna de reprovação máxima. Você conhece a história do Brasil? Nos seus aspectos bonitos, não só tem coisa feia não. Pega aí Dom Pedro II. Você sabe quem é Dom Pedro II? O imperador à época dos mais cultos. Um homem sério. Nós temos orgulho do nosso passado. Ter glórias comuns no passado, continua a leitura, uma vontade comum no presente. Haver feito grandes coisas juntas, querer ainda fazê-las. Eis aí as condições essenciais para ser um povo. Ama-se a casa que se construiu e se transmite. Um canto espartano, lá de Esparta, diz: somos o que fostes, seremos o que sois. É, em sua simplicidade, o hino abreviado de toda pátria. Em síntese, outra expressão do Renan: o homem não é escravo nem de sua raça, nem de sua língua, nem de sua religião, nem do curso dos rios, nem da direção das cadeias das montanhas. Uma grande agregação de homens, sã de espírito e cálida, quente de coração, cria a consciência moral que se chama nação. Agregação de homens, sã, sadia de espírito e quente de coração. Passado, presente, futuro. E aí, pessoal, no último ponto, a gente na página 22 analisa um pouquinho a relação que existe entre soberania e nacionalidade. Soberania e nacionalidade. Os aspectos históricos, étnicos. Então antes da gente continuar aqui, vamos lá, fazer uma revisão geral. Eu sempre faço isso, né? Então não é língua, não é raça, não é religião que fundamentam o conceito e a realidade de nação. O que fundamenta o conceito de nação e sua realidade é a consciência nacional, que é o orgulho do passado. É um elemento espiritual, consciência. Não dá, bota aqui a consciência na minha mão, João. Não dá para botar a consciência na mão. É um elemento espiritual, é um elemento abstrato, digamos, é um elemento metafísico, se quiser. É a consciência nacional que faz com que nós tenhamos uma determinada nação. A consciência nacional de quem? Daqueles homens que moram naquele território. Os aspectos históricos, nacionalidade e soberania, étnicos, psicológicos e sociológicos, dominam o conceito de nação, que também aspira ordinariamente a revestir-se de um teor político. Esses homens que moram no determinado território, que têm uma história em comum, que têm uma convivência em comum, eles vão procurar se organizar juridicamente, politicamente.
A politização da nação acarreta a autodeterminação. Lembra daquela historinha que eu digo sempre? Quem manda aqui no Brasil é brasileiro. O norte-americano não tem nada a ver com nossas decisões políticas. O norte-americano é muito bem-vindo se decide se incorporar, se inserir através de um processo de naturalização, né, no nosso ordenamento jurídico. Ele é muito bem-vindo. Ele pode se tornar um brasileiro naturalizado, inclusive tomar parte nas decisões nacionais. De forma plena? Não. Ele vai ter algumas limitações. Um naturalizado, por exemplo, não poderá nunca ser presidente da República. Um naturalizado nunca vai poder ser, por exemplo, ministro de uma das três, ministro da Defesa, nem ministro de uma das três Forças Armadas. Então nós temos algumas limitações que a Constituição Federal impõe. Mas, soberania. Quem é que manda aqui? Quem manda aqui no Brasil é brasileiro. E o Estado se converte assim na organização jurídica da nação, segundo Eisman, a sua personificação jurídica. Então vamos ver lá. Primeiro, nós temos a formação da nação. Nós temos a formação da nação. Um conjunto de homens que sentem orgulho de sua história e se sentem determinados a construir o seu futuro trabalhando no hoje. Então, consciência nacional. Nós temos a nação. Quando a nação, então, se organiza juridicamente, nós temos, então, o surgimento do Estado. Primeiro a nação, depois o Estado. Mancini, ou Mancini, como queira, um patriota da unificação italiana, entendia que as nações são obra de Deus e os estados, entidades arbitrárias, artificiais, criadas frequentemente pela violência e pela fraude. Nós temos aí uma interpretação bastante política, não é? No sentido maquiavélico do termo, da definição de nação, da definição de Estado. Não concordo muito, mas é interessante que a gente saiba, né? Mas, peguemos o que há de interessante na definição desse Mancini aqui. Nós temos a nação como algo espiritual, é a consciência coletiva de todos os membros de uma determinada nação. E o Estado, que é o elemento político, é o elemento jurídico, é o elemento convencional do Estado, da nação. É dele o princípio da nacionalidade, segundo o qual toda nação tem o direito de tornar-se um Estado. O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta não se aplica, porque com relação à nação e Estado, nós sabemos o que vem primeiro é a nação. Politicamente organizada, aquela nação obtém o reconhecimento das demais nações do mundo, da comunidade internacional, e nós temos então aquela nação tida como um Estado. Muitas nações hoje ainda não são Estado. Por exemplo, nação curda, os curdos, né? Lembra lá que eu já falei em sala de aula, lembra lá da Guerra do Golfo, né? Em que nós tínhamos a presença dramática dos curdos, ora em território iraquiano, ora em território iraniano, né? Ora pendente para a Síria, e eles não têm ainda um território. São uma nação, são um povo que se agrega àquela ideia de serem curdos, membros daquela nação curda, mas não são um Estado ainda. Primeiro, porque não se organizaram politicamente. Segundo, porque não tem um território. Terceiro, porque ainda aquela nação não goza do reconhecimento internacional. A comunidade das nações, ou seja, todas as nações do mundo, a lei materializada na ONU, né, a Organização das Nações Unidas, não reconheceram ainda aquele povo como um Estado. Então, primeiro vem a nação, depois vem o Estado. E toda nação tem o direito de tornar-se um Estado. Ou toda nação deve corresponder um Estado. Mancini afirmou, aliás, que as nações são os indivíduos da humanidade. Decorrente do princípio da nacionalidade, é o princípio, portanto, da autodeterminação dos povos, soberania, do qual a gente vai falar quando estiver falando lá mais adiante do Estado. Mas desde já, fiquemos com esse aperitivo, né? Um Estado, ele é soberano no seu território. Beleza, pessoal? Gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo uma vez, talvez duas. Vamos ficar somente com esse aspecto aqui, para que na próxima aula a gente faça uma rapidíssima revisão e passemos já para o próximo assunto, na página 22, que é a questão do poder político. Eu deixo um abraço a vocês e faço o convite a pesquisar um pouquinho também sobre consciência nacional. Essa vai ser a atividade de casa. Eu não vou passar nenhuma atividade aqui no AVA, não. Eu quero que vocês façam essa pesquisa lá no Google ou em algum livro, na enciclopédia que você tenha por aí. A antiga Barça é o novo, né? Mas pode ser que alguém tenha a Barça em casa, então vai lá procurar. Consciência nacional. É para entregar? Não, é para a gente debater na próxima aula. Beleza? Um abração,
Um bom final de feriado para vocês, quem estiver assistindo isso hoje. Um bom final de semana para vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Muito juízo. Não esqueça de rezar para ir dormir, não. Boa noite, bom dia, boa tarde.